Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que faz parte do meu dia a dia e que costuma ser a principal dúvida da maioria das pessoas no momento da abertura de uma conta corrente em um banco. Não é nada agradável você destinar 2 ou 3 horas de seu tempo, se deslocar até uma agência bancária e no momento do atendimento descobrir que os documentos são insuficientes para a abertura de sua conta e você precisar retornar em outra oportunidade. Pensando nisso, eu vou listar todos os documentos necessários para a abertura de sua conta pessoal e também a abertura de conta para a sua empresa. E melhor, eu vou indicar todos os cuidados que você precisa ter com cada um deles. E eu não vou parar por aqui não, vou apontar ainda os procedimentos adicionais logo após a abertura da conta corrente. Fica comigo até o final e não perca um só detalhe. Essas informações aqui são pertinentes às instituições financeiras tradicionais, bancos que possuem atendimento pessoal, como o Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, Bradesco e as cooperativas de crédito, mas também são válidas para os bancos digitais. Para a abertura de uma conta corrente pessoal em um banco tradicional, você vai precisar de 4 documentos: o CPF, o documento de identificação, um comprovante de endereço e um comprovante de renda, se houver. Mas calma aí, continue comigo. Vou explicar agora os cuidados que você precisa ter com cada um destes documentos. É muito comum nos documentos de identificação hoje, sobretudo os mais recentes, como as novas carteiras de identidade e a carteira nacional de habilitação, já conter a informação do CPF. Mas na dúvida, sugiro que leve o documento consigo. Em relação ao documento de identificação, o maior cuidado que você precisa ter é em relação à foto do documento. É muito comum a apresentação de documentos que não permitem a identificação do indivíduo. Nesses casos, eu sugiro a atualização do documento. Por precaução, caso o seu documento de identificação tenha sido emitido há muito tempo, sugiro atualizar o documento ou apresentar um segundo documento de identificação, com foto mais recente. Quanto ao tipo de documento, há uma variedade grande de aceitação pelos bancos, como carteira de identidade, ou RG, carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação, passaporte e carteiras de identidade profissionais, aquelas emitidas por órgãos de classe, como contadores, advogados e médicos. Com relação ao comprovante de endereço, alguns bancos são mais flexíveis e outros são mais rígidos quanto a esse documento. Por regra geral, esse comprovante precisa ser recente, de no máximo 1 ou 2 meses de defasagem à abertura de conta ou atualização do cadastro. Esse documento precisa estar em seu nome ou em nome de alguém que tenha vínculo relacional com você, como pais, cônjuge, avós, entre outros. Lembrando que se o comprovante estiver em nome do cônjuge, é preciso apresentar em conjunto a certidão de casamento. Se estiver em nome de seus avós, apresentar a certidão de nascimento. São aceitos como comprovantes de endereço, contas de água, de energia elétrica, de telefonia fixa ou móvel e faturas de cartão de crédito, desde que entregues pelo Correios, entre alguns outros. Os bancos aceitam como comprovante de endereço o contrato de aluguel. Assim, basta apresentar o contrato de aluguel em conjunto com o comprovante de endereço recente. Na inexistência do contrato de aluguel, é aceito ainda uma declaração simples de residência emitida pelo titular do comprovante de endereço apresentado. Mas atenção, comumente é exigido o reconhecimento de firma da assinatura no cartório. Em relação ao comprovante de renda, são aceitos a carteira de trabalho e previdência social, um contra-cheque recente, a declaração de imposto de renda e, no caso de trabalhadores informais e autônomos, alguns bancos aceitam ainda uma declaração formal do cliente, informando a média de rendimentos auferidos nos últimos meses, mas com algumas limitações de atividades e valor. Mas pode ficar tranquilo que a ausência do comprovante de renda não impede a abertura de conta corrente não. Esse documento é primordial para a sua análise de crédito e a aprovação de limites para cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais e financiamentos. Pessoal,
Eu sei que as orientações aqui apresentadas não esgotam todas as possibilidades, mas essas informações serão suficientes para a maioria das pessoas. Essas orientações são válidas também para a abertura de conta poupança e de conta salário. Mas geralmente, para a abertura de conta salário é exigido um documento adicional disponibilizado pelo empregador, com informações de identificação, função, salário e data de admissão. Lucas, finalizei a abertura da conta corrente. O que mais eu preciso fazer? Concluída a abertura da conta, é sugerível que nesse mesmo atendimento você já efetue a autorização do seu aparelho celular para acesso à conta. Efetue o cadastramento de chave Pix, que para a pessoa física é o CPF, ou e-mail ou telefone, válidos como chave, e personalize o limite de movimentação da conta, como limite de pagamento, de transferências, de Pix e de saques. Saiba que, por segurança, os limites padrão costumam ser bem reduzidos. Eu iniciei o vídeo falando sobre os documentos necessários para a abertura de conta corrente pessoal, não foi à toa. Essa informação é crucial para quem deseja a abertura de conta corrente também para a empresa. O primeiro passo para a abertura de conta corrente para a empresa é a atualização do cadastro do titular, sócios ou representantes da empresa. E para isso é preciso apresentar os mesmos documentos necessários para a abertura de conta corrente pessoal: o CPF, o documento de identificação, o comprovante de endereço e o comprovante de renda. Dito isso, para a abertura de conta corrente para a sua empresa é preciso apresentar os seguintes documentos: o CNPJ, o documento de constituição da empresa e eventuais alterações contratuais e a relação de faturamento da empresa. Como você sabe, eu vou indicar os cuidados necessários com cada um destes documentos. Primeiro, o CNPJ é um documento de acesso público e facilmente retirado no site da Receita Federal. Mas, por precaução, eu sugiro que faça impressão e que leve consigo. Em relação ao documento de constituição, temos algumas possibilidades: o certificado de microempreendedor individual, no caso do MEI, do requerimento de empresário, no caso de empresário individual, e o contrato social, no caso de sociedades, mesmo que a sociedade limitada unipessoal, criada mais recente. Muito importante que seja apresentado o documento de constituição e todas as alterações contratuais subsequentes. Entre estes documentos necessários, a relação de faturamento é o que comumente gera maiores dúvidas. Que documento eu devo levar ao banco? Com o faturamento declarado para a Receita, ou seja, o faturamento fiscal, ou faturamento total da empresa, independente do que foi declarado para a Receita Federal? Bom, não há um consenso em relação a esse documento. Algumas instituições financeiras aceitam apenas o faturamento fiscal, como o extrato do Simples Nacional, por exemplo, ou documento em que conste a assinatura do representante da empresa e também do contador. Mas, via de regra, para os bancos, o ideal é que seja apresentado o faturamento total da empresa, independente do que foi declarado para a Receita Federal. Até mesmo porque os sistemas do banco identificam com muita facilidade essas discrepâncias entre o faturamento informado e a movimentação em conta. Imagine comigo a seguinte situação: foi efetuada a abertura de conta corrente e a empresa informou que o faturamento anual é R$ 600 mil, o que equivale a um faturamento médio mensal de R$ 50 mil por mês. Contudo, essa mesma empresa está movimentando mensalmente na conta corrente valor superior a 150 ou 200 mil por mês. Claro, pode haver uma elevação de faturamento após a abertura da conta corrente. Mas, se houver uma diferença muito grande entre o faturamento declarado e a movimentação financeira, a empresa vai precisar justificar essa movimentação. Bom, na maioria dos casos observados, trata-se de empresa que informou ao banco apenas o faturamento fiscal. No entanto, sugiro que pergunte ao funcionário se ele precisa do faturamento fiscal da empresa ou se você pode apresentar o faturamento total, independente do que está na receita. Inclusive,
porque a análise de crédito da empresa será realizada com base nessa informação e eventuais distorções podem comprometer o atendimento de pleitos futuros da empresa. E é claro que teremos dica bônus. Finalizada a abertura da conta corrente de sua empresa, eu indico já efetuar o acesso no aparelho celular e já efetuar a autorização do dispositivo. Aproveite a oportunidade e já efetue o cadastramento da chave Pix, que pode ser o CNPJ, o telefone ou o e-mail da empresa, e veja se já é possível efetuar os ajustes dos limites de movimentação da conta, pagamentos, transferências, Pix e saque. Cada instituição financeira possui mecanismos de segurança diferentes e entender como eles funcionam vai facilitar demais o seu dia a dia na empresa. Espero que essas informações tenham sido úteis. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou fazer o possível para responder a todos. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se está assistindo em alguma de minhas redes sociais, Instagram, Facebook ou TikTok, já curte e me segue para não perder nenhum conteúdo. Eu me despeço aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço, pessoal!